Fala pessoal, aqui o Martinelli. Tô passando aqui para relembrar algumas coisas, né? Ontem eu estava na igreja e exatamente às 20 horas e 22 minutos eu me lembrava de algo. Até printei a tela do meu celular e coloquei no meu story. Nesse exato horário, 8 de maio de 2012, né, há 10 anos atrás, eu estava entrando para minha primeira cirurgia, né, meu primeiro transplante hepático lá no hospital, na Unicamp. E eu me lembro que quando a gente saiu de manhã, a gente saiu, né, da casa do meu tio, fiz alguns exames e tal, e aí na parte da tarde eu tinha que voltar para fazer algumas vacinas, alguma coisa assim. E aí quando a gente voltou, eu cheguei a comentar com a minha mãe, já fazia muitos anos que a gente estava vivendo aquilo, né? E eu me lembro que quando a gente estava saindo, eu falei com a minha mãe, falei, mãe, eu não estou aguentando mais, né? Eu acho que eu cheguei no meu limite. Acho que não vai chegar, né? Sei lá, esse órgão e eu não estou aguentando mais. Naquela manhã eu tinha tido muita febre mesmo. Eu estava sem comer nada, estava vomitando o tempo todo, estava com muita diarreia e muita febre. Mas mesmo assim a gente foi para a Unicamp, a minha mãe, né, fora de casa, eu fora de casa. E a minha esposa ia a cada 15 dias, meu pai sempre que podia passava lá para ver a gente, né, gastando muito dinheiro. Então a gente tinha chegado num estado do nosso limite. E quando eu falei isso para minha mãe falou, realmente eu também não estou aguentando mais. E aí a gente foi para a Unicamp. Quando a gente chegou na Unicamp, assim que a gente entrou na Unicamp, meu primo que estava com a gente, ele tinha ido levar a gente, ele comenta com a minha mãe, ele falou, poxa tia, bem que podia hoje, né, chegar esse fígado, esse órgão que o Beto precisa, me chama de Beto. E a minha mãe pegou, olhou para ele e falou, poxa Zé, que os anjos digam amém. E naquele momento, quando a gente encontra a enfermeira e ela pega e para a gente, né, toda apavorada e tal, fala, não, preciso falar com vocês. Ela fala que está chegando um órgão, né, e esse órgão é totalmente compatível comigo. Na realidade, quem conhece a minha história sabe que esse primeiro transplante, no caso, que eu começo no dia 8 de maio de 2012, ele dá todo errado, né? Quando no início da madrugada já deu errado. Nesse momento aqui, no dia 9 de maio, há 10 anos atrás, eu estava aberto em cima de uma mesa, aguardando por um segundo órgão que fosse totalmente compatível. Eu me lembro que todas as igrejas estavam orando, as pessoas tinham se levantado, colocado correntes de oração, o pessoal indo para o monte orar e tudo mais. Acho que eu nunca vou ter noção de quantas pessoas oraram por mim. Eu me lembro que até hoje eu encontro com pessoas que, quando eu conto o testemunho em determinadas igrejas, falam, nossa, eu orei por você, né? A nossa igreja recebeu o pedido de oração a respeito de você, a gente orou, como igreja, a gente orou por você. Mas o que eu quero falar com isso? E é por isso que eu vou deixar esse vídeo aqui. Toda vez que a gente entra por um momento difícil, por um momento complicado e muitas vezes sem saída, a gente acredita e a gente só enxerga, né, até onde os nossos olhos podem ir. Mas quando eu falava para minha mãe naquela manhã que eu já não aguentava mais, que eu já não tinha mais força, que eu já estava no meu limite, Deus falava assim, agora é a hora em que eu vou mostrar quem eu sou. Né? Eu de fato, já não tinha mais força, a minha mãe não tinha mais força. A gente não tinha mais dinheiro, a gente não tinha mais nada, né? A única coisa que eu tinha para oferecer
era a minha lágrima, o resto já tinha acabado tudo. E aí nesse período de espera, eu sei que muitas coisas aconteceram. Foram 3 dias. Dia 8 eu entro para um transplante, ele dá tudo errado. Hoje, no caso, dia 9, eu estaria aberto, aguardando, né? Por isso, todo cheio de hemorragia, né? A coisa só se complicando mais. E no caso, amanhã, no dia 10, era quando chegaria a notícia de que encontraram um órgão totalmente compatível, que viria de São Paulo, para tentarem uma segunda cirurgia. Se já não existia muita expectativa, se já existia uma situação toda complexa no primeiro transplante, imagina 3 dias aberto, 3 dias depois no segundo transplante. Mas acontece que não era como a gente queria, mas era o tempo todo como Deus queria que fosse. E nada nunca saiu do controle dele. Hoje, 10 anos depois, eu posso me alegrar e dizer que Deus continua sendo bom nas nossas vidas. Deus continua sendo bom e perfeito na nossa história. E eu estou aqui só para agradecer e só para celebrar por isso. Ontem, no final do culto, eu pedi ao meu pastor que orasse por nós, né? Agradecendo, né? Em sinal de gratidão por esses 10 anos e que o Senhor conserve assim pelo tempo que Ele quiser. Porque Ele sabe, Ele conhece o meu coração e Ele sabe o quanto eu amo Ele. E amo Deus a ponto de continuar amando, ainda que os meus dias terminem. Abração, Deus abençoe.